Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco do uso do modelo de fatores de Fama French e fazer um exemplo para o mercado brasileiro. Os modelos de fatores de Fama French, mais conhecido como modelos de 3 fatores, né, é basicamente conhecido como uma extensão do KPM, né, Capital Asset Price Model, que no qual utilizava apenas um fator de risco para explicar os retornos médios de ativos financeiros, né, de portfólios de empresas, que é basicamente o retorno do portfólio de mercado, né, que nesse caso representa o risco sistêmico em sua totalidade. Diversos testes, né, foram feitos durante a década de 70, 80, que mostraram que de fato o KPM ele não era tão eficiente assim, né? Ele não explicava de fato os retornos médios das empresas, né? Então por isso, né, durante aquela década de 80 e 90 houveram diversos artigos tentando buscar fatores adicionais que explicavam o risco desses ativos financeiros. E nesse caso a gente encontra os artigos de Fama French, né, no início dos anos 90, né, em que eles estabeleceram as bases de um modelo de índices múltiplos baseados em características das empresas. Isto é, em vez de utilizar um único índice, né, que era o índice de mercado, no caso do KPM, eles adicionaram mais 2 índices, tá? Em que a ideia deles foi verificar que além desse risco de mercado geral, que é do índice de mercado, tanto o tamanho, que é a capitalização de mercado das empresas, quanto a razão entre o valor contábil da ação e seu valor de mercado, possuem um papel muito importante na determinação dos retornos médios de ações, né? Ou seja, as ações elas não eram explicadas somente por um único fator de risco, mas também ali por 2 fatores adicionais. Vários autores, né, na verdade, eles estavam investigando, né, essa questão de fatores, não somente fatores de indicadores contábeis, que são os fatores fundamentais, né, que é aquela parte característica da empresa, mas também fatores macroeconômicos. A diferença do Fama French é que eles conseguiram encontrar um modelo bem parcimonioso que de fato explicava ali o que eles estavam querendo descrever com a utilização dos índices que imitavam esses fatores de risco, que no caso é o tamanho de capitalização, né, capitalização de mercado, o tamanho, e essa razão de valor contábil, valor de mercado, tá? Que é o que a gente chama de book to market. O que eles encontraram dessa relação é que empresas pequenas e empresas em que a razão entre o valor contábil e o valor de mercado da ação é baixo são mais arriscadas que o usual. E a gente vai verificar essa relação aqui através de um exemplo. Então, como que eles verificaram essa relação? Em primeiro lugar, a gente tem ali 2 variáveis: capitalização de mercado e book to market, né? Usualmente, além dessas variáveis, né, que são as séries de valor contábil de empresas, né, elas são divulgadas em intervalo muito grande, né? Elas são divulgadas no máximo 4 vezes por ano, porque são dados trimestrais. E para a gente tentar testar a hipótese, né, de séries retornos, verificar a relação, né, com fatores de risco, tanto do sentido estatístico quanto do sentido teórico também, um intervalo trimestral não é tão útil para a gente, né? Ou seja, a gente precisa de um intervalo maior, pelo menos, né, mensal ou diário. Então, nessa condição, Fama French eles formularam esses 3 índices, né, um já conhecido, que é o fator de risco de mercado, e os 2 outros para explicar esse excesso de retorno das ações. No caso, como assim índices, né? É como se a gente estivesse construindo portfólios teóricos da mesma forma que portfólios de mercado, né? Ou seja, a ideia é a gente criar essas carteiras teóricas em que os retornos dessas carteiras imitem o impacto das variáveis de tamanho da empresa e valor contábil em razão do valor de mercado, né? Então, quando a gente cria carteira com retornos pelo menos mensais, né, ou no caso diários, o Fama French conseguiram converter, né, um conjunto de variáveis que não podem ser observadas em intervalos frequentes em um conjunto de ativos que podem ser observados a intervalos de tempos frequentes, né? Ou seja, a gente transformou dados fundamentais, né, em intervalo grande, de empresas, né, em índices de retorno, né?
E aí é o que a gente resgata lá da teoria de finanças, né? Quando houve a construção de modelos de índice único, né? A gente teve o modelo de mercado, que foi o índice de mercado afetando os retornos de empresas, e os retornos múltiplos, né? Que a gente adicionava diversos outros índices, né? Usualmente setoriais, para explicar os retornos das ações. E quais são esses dois fatores, né? O SMB, Small minus Big, em que a gente faz a classificação, né, de acordo com o tamanho, separamos as empresas de tamanho pequeno, tamanho grande, e fazemos a subtração dos retornos, né, daquelas empresas que representam o tamanho pequeno com aquelas que representam, né, o tamanho grande. Em relação ao outro fator, que é o High minus Low, né, o HML, em que a gente pega, né, faz a classificação pelo Book to Market, né, o valor contábil, e assim a gente faz a subtração das empresas de alto valor, né, menos aquelas que representam valor baixo, né, o que a gente chama de empresas de crescimento. Então, especificamente como que a gente faz isso, né, como que a gente estabelece a criação desses índices, tá? E na ocasião, né, a gente vai seguir aqui a forma de criação do Fama French, né? Existem diversas formas de criação de índices, né? Mas a gente vai falar de acordo com a forma que eles criaram. Então, primeiro a gente precisa fazer uma classificação. No caso do SMB, a gente está querendo ver o fator tamanho, então a gente vai fazer uma classificação por tamanho. Além de usar o tamanho, nós vamos utilizar também a relação Book to Market, tá? Então, inicialmente, o que a gente faz? A gente pega retornos de empresas, tá? A gente faz uma seleção dessas empresas previamente. A partir dessa seleção de empresas, calculamos os retornos e também obtemos, né, o tamanho de mercado respectivo de cada empresa. Disso, a gente classifica elas de acordo com o tamanho de mercado. E o que a gente quer é dividir essas empresas em duas categorias: as pequenas empresas e as grandes empresas. Como que a gente faz essa definição? A gente pega aquelas empresas que estão no percentil 10 para empresas pequenas, né? E no percentil 90, né, para grandes empresas. Ou seja, a gente tem ali duas grandes categorias. Além disso, a gente faz pontos de cortes da relação Book to Market, né, para uma região dos percentis 30 e 70, tá? Então a gente fez a classificação e a gente tem aqui pontos de cortes de acordo com fatores de risco. Uma vez que a gente faz a classificação, a gente precisa construir os portfólios, né? Ou seja, a gente vai construir portfólios para representar cada categoria. Então, um portfólio ele é composto por ações dessas empresas, né, pertencente à mesma categoria, e aí a gente une esses valores de retornos para obter ali que a gente chama de portfólio sorts, tá? No caso dos Small Mini Bigs, né, como eu representei aqui, a gente vai obter 2x3 classificações, ou seja, a gente tem aqui duas categorias por tamanho e 3 categorias por Book to Market, tá? Então, assim, a gente tem 6 cadeiras ponderadas, tá? Aqui a gente pondera pelo valor. Uma vez que a gente faz a construção desse portfólio, a gente calcula a diferença de retornos, né? E assim a gente obtém o que se constitui como fator SMB. A equação, né, usual que faz a constituição do SMB, né, seria essa daqui, tá? Em que a gente tem que o SMB vai ser igual à média aqui simples dos portfólios compostos das empresas de tamanho pequeno, né? E aqui seria a soma daquelas empresas em que estão no percentis da relação Book to Market, tá? Que a gente tem aqui de 30 e 70, tá? Então a gente tem composto aqui três linhas, né? 3 categorias, na verdade, né? Classificações. Então a gente tem aqui a média dessa soma dessas empresas de tamanho pequeno, ou seja, a gente tem do pequeno valor, né? Ou seja, alto Book to Market. A gente tem aqui no neutro, né? Ou seja, aquele ponto intermediário, e pequeno crescimento aqui, que é de tamanho, aqui são as empresas de tamanho pequeno e baixo Book to Market. A gente faz a subtração aqui pela média, né, da soma das empresas de tamanho grande, né? Então a gente tem aqui grande valor, grande neutro, grande crescimento, na mesma separação aqui do Book to Market, tá?
E com isso a gente obtém que uma série de retornos, né, representam esse portfólio teórico que vai ser representado, que está representando, né, o fator de risco tamanho. No Ryan-Low aqui a gente tem a classificação por valor contábil, não somente ali quando a gente está fazendo por tamanho. Como assim? A gente faz a separação, né, em duas formas, né? Primeiro, a gente pega as empresas de alto valor, né, e faz a subtração com as de crescimento, ou seja, de baixo valor. A soma que a gente faz ali entre aquelas de pequeno e grande valor vai ser a separação aqui do percentil do percentil 10 aqui do percentil 90. Então a gente vai basicamente ter dois portfólios aqui, né? O portfólio de alto book to market, em que esse portfólio vai ser composto ali por empresas, né, com valores altos em relação ao valor de mercado, né, que é o que a gente chama de value stocks, ou seja, valor de ações de valor. Então dentro do portfólio de alto book to market a gente faz a separação das empresas de tamanho grande e pequeno. E a gente tem ali o portfólio de baixo book to market, low book to market, são consideradas empresas de growth stocks, ou seja, ações de crescimento, né? Então a gente faz a mesma separação. E aí a gente faz o cálculo da diferença dos retornos médios, ou seja, a gente pega aqui, por exemplo, as empresas de alto valor contábil, né? Com a soma aqui das empresas de tamanho pequeno e grande, ou seja, pequeno valor e grande valor. A gente divide por 2, que é a média simples, e subtrai aqui pela média simples também das empresas de crescimento, ou seja, pequeno crescimento mais grande crescimento. E aqui, né, tá errado aqui, aqui a gente obtém o HML, tá? Então fica o HML assim, certo? Então voltando aqui, a gente construiu os dois índices, né? Ou pelo menos conheceu a forma de construir dois índices. E aí a gente entra na equação do modelo de Fama-French de 3 fatores, em que basicamente ela assume a seguinte forma, que a gente tem aqui o retorno do ativo no tempo t, menos, né, a taxa livre de risco no tempo t, igual aqui ao alfa, né, que é o retorno excedente específico da ação, né, que vai estar representando, né, a parte do retorno que não pode ser explicado pelos fatores do modelo, mais aqui, né, o beta 1, que é o coeficiente que relaciona o fator de mercado aqui, né, o prêmio de mercado no caso, né, que a gente tem RMT aqui, que é o retorno de mercado do tempo t, menos RFT, que é o retorno da taxa de juros livre de risco. Então a gente obtém aqui nosso beta 1, tá? Mais aqui o beta 2 SMB no tempo t, né, então os retornos aqui do SMB, mais o beta 3 HML aqui no tempo t, mais aqui um termo de erro, tá? Então aqui a gente tem todos os fatores, né, que a gente verificou, viu agora há pouco, tá? Então a gente faz o uso aqui de uma regressão linear para estimar cada beta aqui, tá? E assim a gente poder ter uma leitura dos valores, certo? Então vamos fazer uma construção aqui dos valores de 3 fatores para o mercado brasileiro, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai imitar a regressão proposta por Fama-French usando o SMB HML e também, né, o fator de risco de mercado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular os retornos de ativos, e esses ativos a gente vai obter através do Yahoo Finance, e a gente vai pegar as ações de acordo com a composição do índice Bovespa do dia 30/10/2023, tá? Ao todo a gente obtém 86 ações, e também obtemos aqui com destaque, né, o setor econômico que ela pertence, o que vai ajudar a gente a fazer qualquer tipo de análise. Para a taxa de livre de risco, retorno de mercado SMB HML, a gente coleta os dados dos fatores de risco disponibilizados pelo NEFIN, tá? Então, como assim? A gente tem aqui o índice de composição do Ibovespa, que eu pesquisei aqui no Google, tá? Então, vocês acessam o site da B3 aqui, e aqui você vai ver a carteira do dia disponibilizada, que vai ter a composição do índice Bovespa, tá?
e que é só uma forma de seleção fácil, né, para a gente ter nossos dados. E interessante que além do código aqui a gente vai ter a opção de setor de atuação para obter os dados, tá? Então veja que a gente tem uma tabela aqui com o setor, com o código, com a ação, o tipo, quantidade teórica e a participação aqui da quantidade teórica. Embaixo aqui a gente tem a opção de download, que vocês vão ver aqui, para obter o arquivo CSV, tá? No caso eu tenho um do dia 30, tá? Então é um pouco diferente dessa que eu estou mostrando para vocês e que possivelmente vai ser diferente caso vocês desejem obter uma planilha nova. Sobre o NEFIN, né, eu pesquisei aqui, basicamente um núcleo de pesquisa de economia financeira, né, da USP, tá? Aqui eles criam diversos dados sobre ativos financeiros, e o que a gente vai estar interessado é o que está aqui em Data Risk Factors. E aqui a gente vai ter os fatores de risco, e é só clicar aqui para baixar esses fatores, tá? Então já tinha baixado aqui, vai abrir um outro para vocês. Então a gente tem aqui diversos fatores: o risco de mercado menos o ativo, a taxa de juros livre de risco, o SMB, HML e outros dois fatores aqui. Também temos uma taxa de juros livre de risco aqui. Para detalhes, né, sobre esses fatores é só vir aqui Details, que vai ter a metodologia que eles utilizaram para criar os fatores e também outros índices, tá? Então fica aí para quem tiver curiosidade. Então vamos continuar nosso exercício, que a gente vai fazer basicamente coletar esses dados e fazer nossa análise. Então aqui eu vou fazer a instalação de 3 pacotes, PyJanitor, UniDecode e Python BCB, dois deles para ajudar na manipulação do tratamento de dados. A gente faz a importação das bibliotecas aqui e a gente vai começar coletando os dados do NEFIN, tá? Então a gente salva aqui a URL dos dados, tá? Do CSV. Então basicamente você pode fazer isso pegando aqui esse link, clicar aqui e copiar o endereço do link, tá? Então você tem a URL aqui, e disso é só usar a função readCSV do Pandas para você fazer a leitura direta dessa URL, ou seja, ele vai baixar automaticamente e já fazer a leitura. Os parâmetros aqui do readCSV, que a gente vai colocar o index call aqui com 0 para a gente não ter problema de índice aqui, né, que ele fazer leitura automaticamente com uma coluna. Parse dates aqui, a lista aqui com o nome da coluna de data, para a gente automaticamente já alterar a coluna aqui de data para datetime, e usar aqui drop NA para a gente retirar os dados faltantes, tá? Que tem bastante dados faltantes aqui. Os valores dos dados são diários, tá? E a gente já tem aqui todos os fatores disponibilizados pela NEFIN, tá? Para os dados de ativos, a gente vai construir aqui um código para, além de ler, fazer a limpeza desses dados, tá? Então, a gente vai ler o arquivo CSV, né, lá do índice Bovespa, tá? Então, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai usar o readCSV para fazer a leitura direto da URL. Entretanto, a gente vai ter que fazer diversas mudanças por causa do jeito que a gente importa essa planilha, tá? Então, a gente abre o parênteses aqui e a gente já começa a criar o código aqui de importação e tratamento. Então, a gente faz aqui pd readCSV, colocamos aqui o link de download que eu disponibilizei através do site da análise macro, tá? Para ficar mais fácil. Pedimos para fazer para pular uma linha aqui da planilha. Pedimos para fazer a leitura aqui do separador como ponto e vírgula. O encoding a gente coloca igual a latino, porque a gente tem caracteres latinos. Décimo aqui a gente coloca vírgula. E index call false para a gente não ter a leitura do índice. Então a gente faz a leitura aqui e o que a gente vai querer é retirar aqui alguns valores indesejáveis e também fazer uma mudança aqui em alguns outros valores. Então a gente faz o uso do ponto lock aqui com lambda para retirar todos os valores da colunação que estejam como NA. Usamos a função cleanNames do PyJanitor para renomear as colunas, ou seja, é uma forma rápida de a gente fazer a limpeza de colunas, né? Daquela forma que o Python consegue entender melhor. E a gente vai atribuir novos valores aqui em determinadas colunas usando o assign junto com o lambda, tá?
Então vamos usar aqui o ponto assign para criar ou alterar essas colunas. E a gente tem aqui a coluna código, em que a gente vai adicionar o ponto SA. Isso porque a gente tem uma coluna com os dados do ticker da ação. E se a gente adicionar o ponto SA, a gente consegue obter diretamente lá do Wi-Fi esses valores. Tickers aqui, a gente está criando uma nova coluna, que basicamente vai ser esse do código, só que com um nome diferente, tá? E aqui eu dou um replace bem específico da mudança de um ticker, tá? Que no dia 26, se não me engano, essa empresa ela mudou o ticker dela, e aí a gente perdeu as observações quando a gente tentava pegar com um novo ticker. Então só faça essa mudança, tá? Depois disso, uma vez que a gente obtém todos os tickers necessários, a gente vai dividir, ou melhor, fazer um tratamento da coluna setor, que vai ser o setor específico de cada empresa. E aqui a gente vai fazer um split, né, em barra, vai pegar e transformar em string, e a gente usa o strip aqui para a gente conseguir fazer uma mudança de forma que a gente consiga, pelo menos, né, fazer uma pré-limpeza aqui desses dados. Depois, quantidade teórica, a gente altera aqui para float, tá? Para reconhecer como um número. Depois a gente seleciona somente as colunas de interesse, tá? Desse resultado aqui a gente obtém algo desse tipo aqui, ó. Então a gente tem isso aqui. Então o que a gente quer também é alterar aqui essas observações, retirar os maiúsculos e também retirar o espaço e alterar esse espaço para um underline, tá? Então para isso a gente cria essa função cleanNames para limpar esses nomes, e assim a gente usar o assign de novo para fazer a alteração. A limpeza, né, ela nem sempre é perfeita, então eu tive que fazer a renomeação de duas observações aqui na mão, tá? Então a gente tem aqui esses símbolos aqui, então vai ficar esse data frame, que a gente tem o setor, os tickers das empresas e a quantidade teórica do índice Bovespa. Então a gente só comprova se a coluna aqui setor está somente com valores únicos, né, para a gente não ter duplicação. Agora a gente vai pegar os dados de retorno das empresas, tá? E a gente monta uma ação para fazer isso de uma vez, tá? Pegar os dados lá do Wi-Fi, pegar a coluna de fechamento ajustado e calcular o retorno simples, tá bom? O que a gente vai inserir hoje? A gente vai inserir esses valores aqui, ó, da coluna tickers do nosso data frame symbols. Pegamos os seus valores e transformamos em uma lista, ou seja, todos aqueles valores que a gente criou, ou melhor, fez a limpeza, né, constar aqui. Então esse aqui vai ser uma mão na roda para a gente obter vários retornos de uma vez. Então a gente usa aqui, ó, a criação desses retornos com a função que acabamos de criar aqui, create returns, com a lista de valores, com o período aqui de start 2021 e fim 20 de outubro de 2023, tá? Então, eu estou rodando novamente para mostrar aqui que acaba demorando um tempo, né, já que é bastante dados. Então, a gente obtém aquele data frame com as colunas de retornos e o índice de data. O que a gente vai fazer agora é um tratamento adicional aqui para a gente obter nossas variáveis para fazer a análise de regressão, tá? Então, a gente tem a coluna, ou melhor, a gente tem os data frames do retorno dos ativos em returns, e a gente tem o data frame de factors, né, ou de fatores. Então eu vou pegar aqui returns.join para a gente juntar esse data frame com esse data frame aqui em cima, tá? Então a gente usa aqui join, factors, e aqui eu já adiciono no índice a data para a gente conseguir fazer a junção diretamente pelo índice, que é o padrão aqui do método join. Pedimos para retirar os valores faltantes e o resultado seria algo desse tipo aqui, ó. Então não vai reconhecer porque eu já tinha pedido para os fatores, já está alterado lá embaixo. Então, fazendo assim, aí a gente consegue fazer a junção agora aqui. Então a gente tem a junção dos dados aqui, ó, bem no final. E aqui em data. E aqui, depois da gente juntar os valores, a gente precisa calcular o excesso de retorno dos ativos, tá? Para poder fazer regressão.
Como a gente tem somente as últimas 7 colunas que não desejamos fazer a operação, pedimos aqui para retirá-las utilizando o método iLock, e aqui retiramos essas 7 colunas, obtemos somente os valores, ou seja, ponto values, e subtraímos aqui dos valores da taxa livre de risco dos fatores que a gente obteve do NEFIN. Pedimos para salvar em todas as colunas, menos nas últimas 7 colunas, e assim a gente faz o excesso de retorno de todos os valores dos ativos. Retiramos também as colunas e limpamos os nomes, ou seja, a gente não quer que alguns fatores, né, que a gente vai usar somente alguns na nossa regressão. Então usamos do objeto data aqui, .drop, pedimos essa lista aqui para remover. Axis aqui igual a 1 para falar que a gente está fazendo a remoção de colunas. Por fim, usamos clean names para poder limpar esses pontos aqui, né, e tornar minúsculos os valores aqui do nome dos ativos, tá? Então, como resultado, a gente tem esse data frame aqui, tá bom? Então, aqui agora a gente faz uma breve visualização de dados, né? Então, a gente vai fazer uma breve visualização dos dados fatores de risco. Então, a gente vai pegar o nosso data frame factors, a gente vai usar aqui drop NA, vamos colocar o índice aqui, a data, e retiramos aqui mais dois fatores que não desejamos visualizar, tá? Então a gente coloca aqui em factors e a gente vai acumular os fatores desses factors, ou seja, a gente pega aqui o retorno bruto simples desses valores. Então a gente pega factors, faz a soma de 1 e usamos o método CANPROD aqui para fazer o produtório acumulado dos fatores. Então a gente faz isso, fazemos a transformação de wild para long dos valores, tá? E aqui a gente vai obter esses valores aqui, né? 3 colunas, porque assim a gente consegue construir de forma mais rápida um gráfico usando o plot9, né? Que imita lá o ggplot do R. Então a gente tem aqui a construção desses valores para a gente ver, né, ao longo do tempo como que eles performaram, né? O que a gente vê aqui, que no caso brasileiro, né, a taxa livre de risco, né, ela é muito acima, né, do retorno de todos os fatores, exceto, né, o retorno de mercado, né, apesar que várias vezes ali a gente tem que a taxa livre de risco ela supera o retorno de mercado. Além disso, de obter o retorno de mercado, né, que aí está em amarelo, e a taxa livre de risco em verde, a gente tem aqui os outros fatores, e em vermelho a gente tem a subtração, ou seja, o excesso de retorno de mercado, tá? Que inclusive, né, nos últimos tempos está um pouco acima aqui dos outros fatores, né, que é o HML e o SMB, tá? Bom, então vamos começar a fazer o nosso modelo de forma frente de 3 fatores. Então a gente já começa com uma regressão. Como exemplo aqui a gente vai usar só uma ação, né, para ficar mais fácil, e depois a gente faz o uso de todas as ações por meio de uma regressão móvel. Então a gente vai criar aqui o objeto reg1, que vai conter aqui os dados de um único ativo, né, que vai ser a Vale, que a gente vai pegar de exemplo. Então a gente pega a Vale, pega aqui o excesso de retorno de mercado, SB e HML. Colocamos reg1 e usamos aqui o ls.fromFormula dos status modules para criar aqui a fórmula, né, que os retornos da Vale estão em função aqui dos 3 fatores. Colocamos data igual a reg1 e fit para fazer o ajuste dos dados. Summary aqui a gente verifica os resultados dos coeficientes, né? Então a gente tem o intercept, que vai ser o nosso alvo, e aqui os coeficientes dos fatores de risco. Vejam que eles são todos estatisticamente significativos e cada fator possui aqui um coeficiente. Para o caso da Vale, né, fator de risco mercado acima de 2, né, bastante, SMB 1.1 e HML negativo em 0.4, tá? O R quadrado, 0.4, não foi tão significativo assim, né? Lembrando, né, que até para o risco de mercado, né, o NEFIN tem uma metodologia própria, tá? Então, talvez seja essa diferença que pode estar causando esse valor. Mas a gente continua aqui. Qual leitura a gente tem dos coeficientes em relação à ação do Vale? Então, a gente tem aqui do risco de mercado, né? Então, a gente tem aqui um coeficiente positivo maior do que 1, indicaria que a Vale é mais volátil que o mercado. Se fosse negativo, né, ia mover em direção oposta,
e se fosse menor que 1, né, seria menos volátil que o mercado. O coeficiente do SMB para a Vale 3, né, isso significaria que um coeficiente positivo sugere que a Vale tem, ou melhor, ela supera o mercado em relação às ações de pequenas empresas, ajustado pelo risco de mercado. Já o coeficiente negativo vai sugerir que a Vale 3 tem um desempenho inferior em relação às ações de pequenas empresas, né? O que a gente vê aqui é um resultado positivo, tá? Para o HML, né, o que a gente tem é que um coeficiente positivo vai sugerir que a Vale 3 supera o mercado em relação às ações de valor. Já um coeficiente negativo vai sugerir que a Vale 3 tem um desempenho inferior em relação às ações de valor, tá? Então, é essa leitura que a gente pode ter daqui. Então, da mesma forma, né, que uma unidade de mudança de cada coeficiente também provoca uma mudança de igual tamanho para os retornos da Vale, tá? Então vamos construir agora uma regressão móvel em que a gente usa o módulo Rolling LS dos Tides Models, né? Então a gente faz a criação aqui de um código, né, que vai permitir a gente construir um data frame com esses coeficientes móveis. Então a gente usa aqui o result 1, pegamos aqui o rolling.ls from formula, colocamos a fórmula aqui, a mesma de anteriormente, os dados, o window aqui 66 dias, mínimos observações, né, mínimas que a gente vai usar 48, fazemos ajuste com fit e selecionamos aqui os parâmetros, né, que a gente quer. Então a gente seleciona esses 4 parâmetros aqui, o alfa e os 3 fatores. Pedimos aqui para inserir o índice de data dentro aqui desse data frame criado, ou melhor, desse objeto series, né? E desse objeto series a gente pede para ser transformado com um data frame através da função data frame. Retiramos os dados faltantes e renomeamos a coluna intercepto para alpha, e assim a gente tem esse data frame result 1. Então a gente tem aqui os coeficientes estimados ao longo do tempo. Então a gente faz a transformação em long, né? E cria o gráfico para verificar essa relação ao longo do tempo, né? Para ver o quão interessante o coeficiente se performou ao longo dos últimos tempos, tá? Então vejo que a maioria do tempo a HML ela tem ficado negativo, né? Então a gente vê também que, principalmente que depois do final de 2022, a SMB tem andado bem junto com o índice de mercado, e o alfa aqui ele é bem aquém, né? Ele é bem próximo aqui de zero, né? Então a gente tem um valor bem quase como se fosse uma linha vertical aqui mesmo, em zero. A gente pode fazer mais análise, né? Como a gente tem uma coluna de setor, né, de cada empresa, a gente pode fazer uma regressão móvel agrupado por setor, de forma que a gente consiga fazer uma análise desses valores. Como a gente faz isso? Então a gente vai pegar aqui os nossos dados em data, vamos usar o melt para transformar os dados em long, tá? Então a gente tem aqui que os tickers eles vão ficar aqui em formato long, tá? Depois disso a gente vai construir uma função para estimar uma regressão móvel, de forma que a gente consiga agrupar de forma fácil esses valores desses tickers aqui, tá? Então a gente constrói aqui a função row estimation, e aí a gente vai estimar a regressão móvel para salvar aqui em FFs. Então a gente pega aqui, né, vai salvar ali em FFs, a gente vai pegar a data long que acabamos de criar, ponto group by, e a gente vai agrupar aqui por tickers, né? Então a gente vai agrupar por essa coluna tickers todos os retornos aqui. Então a gente vai aplicar sobre esse data frame agrupado a função row estimation. Então a gente coloca aqui o x, né, que vai ser o do lambda, que a gente está pegando esse valor imediatamente interior do group by, window size aqui 66 e o número de observações mínimas 48. Retiramos dados faltantes e reiniciamos o índice. O resultado vai ser esse aqui. A gente tem a coluna de data, de alpha, market RF, SMB, HML e os tickers respectivos de cada coeficiente. Então a gente tem aqui um data frame de 32.336 linhas. Agora é só juntar aqui com aquele data frame, né, que a gente usou para a composição do Ibovespa, né, que são os symbols, e a gente usa aqui o clean name para poder limpar os nomes dos tickers, tá?
E aí a gente usa aqui uma agregação da média para obter o valor médio de cada setor, tá? Então a gente salva aqui em Data Factors, tá? Então a gente tem aqui Data Factors, o setor, os tickers e cada coeficiente, e vejam que a gente tem 86 linhas agora, né? Que a gente agrupou aqui por setor e por ticker, e aí a gente tirou a média de cada valor. E disso a gente pode fazer uma análise, né, exploratória por meio de gráficos, ou seja, aqui a gente tem a construção de um box plot para verificar o coeficiente, ou melhor, a distribuição, né, dos coeficientes por cada setor. A gente faz uma ordenação aqui por mediana e verifica, né, qual é o setor que tem a mediana mais elevada aqui para determinado coeficiente, né? No caso aqui a gente tem de utilidade pública, né? Segundo, consumo não cíclico, terceiro, consumo cíclico, e a gente vê que tecnologia da informação não tem um beta, ou melhor, tem um beta, a mediana do beta mais baixa aqui dessa seleção, tá? O mesmo a gente vai aplicando para todos os coeficientes, né? Então, SMB a gente vê bens industriais vencendo, né? A gente vê tecnologia da informação perdendo aqui com um coeficiente negativo. O HML aqui a gente vê setor de saúde maior, diversos também. A gente vê a discrepância aqui do setor de petróleo, né, sua distribuição. E aqui a gente vê o alfa, né, qual foi o setor que gerou mais alfa, se a gente supor, né, que o processo gerador de retorno segue o modelo de 3 fatores de forma frente, tá? Por fim, a gente pode criar um heatmap, né, para verificar os coeficientes de cada setor. Então a gente vê, né, o valor aqui de cada fator de risco, né, para cada setor. A gente consegue fazer umas comparações aqui para caso a gente queira, né, fazer, por exemplo, investimentos em determinados setores, né, somente de acordo com o fator de risco. Ou seja, a gente tem uma perspectiva, né, que o fator de risco de tamanho vai ser significativo nos próximos tempos, né? Então a gente faz investimento daqueles que tenham um coeficiente que proporcione uma mudança nos retornos de acordo com esse movimento, tá? Então basicamente essa leitura que a gente faz de cada fator, tá? Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.